fazer uma análise do jogo e eu quero fazer uma análise daquilo que tu tinhas falado tempos atrás, que na hora que precisasse o Inter apresentar, quem sabe o que apresentou no ano passado, seria apresentado na hora decisiva. Essa hora ainda não chegou ou o futebol não chegou na hora que deveria chegar com um desempenho parecido com aquele do ano passado? Boa noite a todos. Eu acho que é bom sempre dar uma olhadinha em volta quando a gente quer falar de futebol, de semifinal, de jogos difíceis, né? O Gauchão não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Nada a ver. Aliás, muitas vezes eu ouço que o Gauchão não serve nem de parâmetro do Campeonato Brasileiro, né? Eu penso diferente. Eu acho que existem jogos no Gauchão que são de extrema dificuldade. Eu já vim aqui nessas mesmas circunstâncias e tomei 3-0. E tinha um time de Libertadores. E o time já estava jogando Libertadores. E tivemos que fazer uma reviravolta extraordinária para buscar a classificação. Então, o Caxias sempre foi uma equipe forte aqui. O Caxias já ganhou títulos jogando aqui, o Caxias já eliminou times de campeonato de Série B jogando aqui. O Caxias sempre é um adversário que impõe uma dificuldade para qualquer adversário aqui. Todos que jogaram aqui até agora tiveram dificuldades no campeonato. O Internacional é mais um time que veio aqui e também encontrou as suas dificuldades, tá? Mas dentro do normal. Acho que a gente sabia que tipo de jogo a gente ia enfrentar aqui. Eu acho que as coisas estão indo para o seu caminho, como deve ser. E se nós quiséssemos uma oportunidade para buscar a nossa classificação para a final, e vocês me dissessem que essa oportunidade ela ia ser conseguida dentro do Beira-Rio com uma vitória simples, eu diria para ti que é a nossa obrigação buscar a nossa vitória na nossa casa, com o nosso torcedor. Aliás, precisamos bastante do nosso torcedor, é a hora dele estar ao lado da equipe, porque quando você passa um tempo grande sem conquistas é mais difícil, é mais arrastado, nós temos que estar mais juntos, todos nós, né, para superar obstáculos que estão colocados nessa hora e que precisam para a equipe chegar na sua final. Acho que a equipe teve momentos em que esteve bem, achei que o segundo tempo esteve melhor, saiu com uma vantagem cedo, né? Mas perdeu um pouco o controle do jogo. O Caxias cresceu e esteve melhor naquele momento do que nós. No segundo tempo, nós, com um encaixe, não só pela entrada do Pena em si, no meio-campo, mas por ter determinado um posicionamento um pouquinho diferente, porque o nosso problema sempre se desenhou mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, na primeira parte do jogo. Aí controlamos melhor o jogo. O Caxias continuou em contra-ataques de vez em quando chegando, nós também chegamos. O jogo esteve mais aberto na segunda parte do jogo, o que quer dizer que ambas as equipes procuraram a vitória até o final. Eu acho que o empate foi justo por aquilo que apresentaram os dois. Mano, durante a semana você chegou a dizer, né, que a volta do Luiz Adriano, a contratação do Luiz Adriano daria a oportunidade do time voltar a ter o esquema com o centroavante como foi no ano passado, nos melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Não só disse como cumprir, né? Perfeito. No Grenal você optou por Baralhas e Johnny, hoje, né, Dias e Johnny, né, uma estrutura parecida com a do ano passado, com Gabriel e Johnny em algum momento do Brasileiro. É fato que o Caxias perdeu apenas um jogo no Campeonato Gaúcho até aqui, para o Grêmio, dentro do Centenário, mas essa volta ao esquema tático de 2022 que deu tão certo, não ter encaixado tão bem hoje, só o Caxias como adversário, você imagina ou acredita que algumas individualidades ainda estão devendo para que esse esquema volte a dar certo? Medida em que o treinador chega depois de um jogo e individualiza, ele está transferindo a responsabilidade dele para jogadores e eu não busco encontrar explicações ou apresentar explicações externas buscando individualidades, né? O jogo foi um jogo de marcação, um jogo de bastante erro pelos dois lados, eu diria, de domínio de bola no meio, a bola escapou muitas vezes, a escolha, né? Por o campo estar um pouquinho mais alto, um pouco seco, que a gente só nota quando está lá dentro. Então, teve um índice de erro dos dois lados, eu diria, um pouquinho mais alto, tá? Mas nada que também justificasse, eu acho que mesmo assim a gente teve 2, 3 chances claríssimas, né? Uma com o Pedro, outra com o Alan Patrick, se eu não estiver enganado, numa jogada muito bonita na segunda parte, né?
Depois outra com o Wanderson, quase no final. O Caxias também teve uma bola que eu acho que chapada pelo meia de dentro da área, que botou por cima. Uma bola que o jogador quase chegou na frente e quase alcançou uma bola, né, bem metida. O futebol é assim, ele tem méritos dos dois lados. E hoje a gente sai com empate exatamente porque acredita que conseguiu, em termos de neutralidade, os dois lados neutralizar mais a parte ofensiva de cada um. Mano, tu falou na primeira resposta que aqui sempre é difícil jogar, que acaba, teve times aqui que como esse saiu com 3-0. Porém o desempenho do Inter, não só aqui, nos outros jogos fora, vem sendo muito criticado. Porém no Beira-Rio, desde o Brasileiro, os últimos 10 partidas, 6 do Gauchão e 4 do Brasileiro, o Inter no Beira-Rio fez 28 gols, sofreu apenas 8. Por que o Inter tem tanta facilidade de jogar no Beira-Rio? Obviamente é a sua casa, mas fora não está conseguindo o desempenho esperado. Você vê que é o mesmo time que entra em campo na maioria das vezes, então não é uma escolha do sistema de jogar em si, tá? Nossa equipe é uma equipe técnica, ela busca trabalhar a construção das suas jogadas com uma bola de pé em pé. Tem um lado que busca mais velocidade, que é o lado esquerdo, mais vezes, seja com o Pedro, seja com o Wanderson, que é da jogada de 1 contra 1. Acho que voltamos a ter um jogador que segura um pouco mais a bola na frente, é aí que eu estava me referindo da repetição do jeito de jogar, que o Luiz Adriano dá isso para a equipe. Naturalmente isso tira um pouco a pressão do alemão, então o alemão já vai voltar a jogar bem novamente, está treinando bem, esteve ausente hoje, poderia ter entrado e talvez até já poderia ter resolvido o jogo para a gente na frente. Acho que o futebol é bem assim como está sendo. Resta a gente ter tranquilidade para saber que às vezes é um pouquinho mais difícil, tem a pressão, tem a ausência de conquistas durante bastante tempo, então começa a se aproximar a conquista. O comandante tem que passar tranquilidade para a equipe, é o que eu estou fazendo agora. Eu tenho certeza que a resposta de final de semana que vem já vai ser muito melhor, e ela sendo muito melhor, nós vamos ter condição de buscar a nossa vaga para a final. Mano, a tua estratégia para hoje, o que não funcionou? A gente pôde ver no primeiro tempo muito conversando com o time para segurar um pouco mais a bola na frente, para não abrir mão da bola tanto. Tu já conseguiu identificar o que não funcionou e por que não funcionou hoje aqui? Tanto conseguimos que no segundo tempo já resolvemos, já não tivemos o mesmo problema de construção do Caxias com mais qualidade por dentro. A gente tinha um desencaixe pelo lado direito, o Caxias tem uma saída de bola bem trabalhada e a gente liberou um dos volantes do Caxias para jogar. A partir do momento que esse jogador estava livre, houve o desencaixe de Johnny com Bustos pelo lado, mais Maurício, né? O gol foi uma jogada assim, que foi construída, depois mais umas 2 vezes chegaram assim. Depois a gente, mostrando no intervalo, que é onde a gente consegue conversar um pouquinho com mais calma, com mais lucidez, conseguimos ajustar isso e aí já não tivemos o mesmo problema tático. Foi um problema tático no primeiro tempo, na minha opinião. Mano, hoje o Internacional saiu daqui com empate 1-1. O que fica de aprendizado desse empate e se o Inter tem vantagem para jogar no Beira-Rio? Não tem vantagem nenhuma, os dois times saem em igualdade de condições, então não temos vantagem objetiva. Temos uma vantagem de fator local, porque você sabe que no futebol brasileiro o fator local significa bastante, né? Então nós vamos tentar tirar proveito desse fator local e por isso chamamos o nosso torcedor. A direção está fazendo já antecipadamente todos os passos necessários para a gente ter uma condição boa para o torcedor ir no estádio. E a equipe vai fazer a sua parte para que o torcedor esteja do lado, esteja se sentindo representado por aquilo que a equipe vai fazer. Mano, em comparação com o time do ano passado, a única mudança significativa na comissão foi na preparação física, né, do profissional. Isso influencia no começo de trabalho do ano para o nível de intensidade não ser o mesmo do ano passado e também nas lesões musculares que têm ocorrido nesse começo? Eu acho que a equipe tem conseguido competir bem, tá? No início da temporada sempre traz situações diferentes, às vezes até traz acúmulo do ano anterior, né? E as equipes às vezes não conseguem iniciar tão bem como. Eu acho que a gente não iniciou tão bem, mas hoje a gente já está numa condição bem melhor e não se deve à parte física da equipe alguma dificuldade que a gente está tendo. Se você olhar hoje as condições que foram jogadas no primeiro tempo, as duas equipes baixaram de ritmo no segundo tempo e optaram por um jogo um pouquinho diferente. O Caxias no contra-ataque, a gente com uma construção mais de pé em pé. Tá? Para isso a gente tem que responder bem, atender bem
E acho que a equipe fez um jogo médio, vai ter condição de jogar melhor na nossa casa. Mano, na quinta-feira eu tinha falado sobre a oscilação que um jovem como o Matheus Dias pode ter, né? E hoje o primeiro tempo pareceu, quem estava vendo, não sei se a sua análise é a mesma, que ele oscilou para baixo. Não conseguiu se adaptar à intensidade que o jogo pedia, de uma semifinal, de uma decisão, enfim. Só que na semana que vem não tem o Johnny, ele está convocado. Como é que se trabalha essa semana para o Matheus não sentir que o jogo deu problema para ele ou coisa assim, ou se o Baralhas cresce nessa altura do campeonato? A gente sabe mesmo que é assim, a gente tem que entender que é assim, né? É por isso que às vezes o treinador opta por um pouco mais de experiência para jogadores que já passaram muitas vezes por situações como essa, né? E essas coisas vão acontecer, tá? É sempre muito mais perigoso quando ela acontece num jogo eliminatório, né? Porque o jogo eliminatório não te dá muita oportunidade de recuperação, tá? Mas é normal isso que aconteceu, eu sempre falo isso, é um jogador em construção, eu vou ter a calma necessária porque sei que é um potencial bastante grande para o Internacional, mas vamos saber tomar com coerência, tentando ser coerente, como eu falo sempre, que às vezes é difícil, as decisões importantes para a equipe no momento mais importante, para todos poderem responder bem. Você falou antes do jogo, mano, que escolheu o time com base nessa coerência. E aí eu quero falar sobre Pena, que hoje começou no banco, entrou no segundo tempo. Qual foi a conversa que tu teve com esse jogador ao longo da semana? O que levou ele a começar hoje esperando e o que tu espera dele em termos até de uma, quem sabe, recuperação técnica para que ele possa se consolidar o que ele era no ano passado, jogador titular, e que dificilmente a gente cogitava ser substituído antes da partida. O Pena é um jogador titular, tá? Assim como para se ganhar um campeonato precisa mais do que 11 titulares, você sabe disso, tá? Estamos falando já há bastante tempo em grupo, essas coisas todas, vocês falam, a gente fala internamente, a direção fala, né? Estamos trabalhando para fazer o que temos que fazer, mas eu sempre penso que tem hora para tudo e o treinador sabe, tem coisas que ele não fala porque não pode falar, tá? Pena sabe exatamente, porque todos os jogadores sabem porque entra e porque sai da equipe, porque eu tenho um diálogo bastante claro com eles, porque penso que para ter o comprometimento de todo mundo, e nós precisamos ter, eles têm que estar entendendo perfeitamente aquilo que são as decisões do seu comandante, e ele sabe perfeitamente. Mano, a gente viu o Maurício, saiu mancando após o jogo. O que você já tem de informação da lesão dele? É uma situação que te preocupa para o próximo jogo? Agora são momentos logo depois do jogo, você não faz uma avaliação tão criteriosa. O Maurício foi batida mesmo, foi uma dividida de bola no meio, os dois jogadores ficaram no chão. Tá? Então penso que não preocupa tanto, talvez René é o jogador que mais nos preocupa. Mano, só ainda sobre a questão do jogo, né? No primeiro tempo me pareceu que alguns jogadores do Inter estavam um pouco mais nervosos do que o comum. Eu vi que você chamou a atenção bastante, por exemplo, do Johnny, em certo momento também no segundo tempo. Esse fator mental também pode ter atrapalhado um pouquinho o Inter hoje na hora de ter paciência para definir o jogo? As equipes, elas na medida em que vão se aproximando do final das competições, aumenta-se a pressão de tudo que pode acontecer de negativo quando você não atinge o objetivo. É como subir uma tábua, né? Quando essa tábua de 5 centímetros está no chão, você caminha em cima dela, não tem medo nenhum de cair, tropeçar, machucar o joelho, nada. Você pega a mesma tabinha de 5 centímetros e sobe 20 metros, se alguém for atravessar ela, você vai ter medo de cair. É a semifinal. Tá? Não é a fase classificatória. A fase classificatória você perde um jogo, você não vai bem, mas você tem 10 jogos para se recuperar. Na semifinal, você só tem um. Então, esse aumento de pressão é que vai tornando a equipe preparada para os momentos de decisão sem cair o rendimento. Isso exige maturidade. Eu acho que a gente recentemente no Grenal deixou escapar o resultado de um jogo que deixou claro que a maturidade é algo fundamental na hora para você fechar um jogo. E hoje estava se repetindo a mesma coisa. Estávamos aí com 1-1, né? Buscamos a vitória até o final, mas não podemos nos desorganizar como equipe para correr risco de tomar o 2-1, porque aí você não leva o empate, aí você já tem uma outra condição. E era isso que estava trabalhando, cobrando do Johnny naquela hora, porque no momento
no momento de construção de jogada de final de jogo, você projetar um volante para frente da linha da bola, você está correndo risco. Tem outros jogadores que estão incumbidos de fazer isso naquela hora, né? Estevão entrou bem no jogo, estava aceso, então vamos passar a responsabilidade para esses jogadores e os jogadores que são os jogadores um pouquinho mais de contenção, saber fechar o jogo com passe seguro, sem correr risco, porque o futebol exige isso para você ter conquistas e conquistar títulos.